Você não recebeu essa oração por qualquer motivo. Essa oração ela é específica. Essa oração é somente para pessoas que estão tristes. Essa oração é somente para pessoas que estão para baixo. Essa oração é para pessoas que estão até pensando que estão com depressão. Tem pessoas que vão receber essa oração achando que estão com depressão, mas você não tem depressão nenhuma. Isso é um espírito maligno que foi mandado até tua vida para te entristecer, para te colocar para baixo, para te colocar triste. Mas nessa oração, a tristeza ela vai sair. Eu vou te pedir uma coisa aqui agora, meu irmão e minha irmã. Fique de joelho. Fique de joelho para ouvir essa oração, porque você vai se alegrar. Se você puder, pare tudo que você estiver fazendo e faça essa oração no trabalho. Vá no banheiro, vá no quintal, vá em algum lugar que não tenha pessoas e se ajoelhe e comece a oração, porque o Senhor Jesus, Ele vai te alegrar. Vamos começar. Senhor, meu Deus e todo-poderoso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, visita esta pessoa que está triste, essa pessoa que está para baixo, esta pessoa, meu Deus, que tem pensado em largar tudo e desistir. Ah, Espírito Santo, visita a mente, visita o coração. Ah, Espírito Santo, visita, meu Pai, esta pessoa que está com o coração amargurado, essa pessoa que está com o coração cheio de mágoa. Visita, meu Senhor Jesus. Visita, meu amigo, Senhor Jesus, Espírito Santo. Essa pessoa, meu Deus, que tem pensado, meu Deus, em tantas bobagens. Essa pessoa, meu Deus, que tem pensado até mesmo em fazer uma bobagem. Ah, Espírito Santo, tira da mente, do coração, tudo que não é do Senhor. Tira da mente, do coração, tudo que não é do Senhor. Eu clamo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Diga assim, meu irmão e minha irmã: o sangue de Jesus tem poder em minha vida. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. De novo. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. Diga assim: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. 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 E o sangue de Jesus tem poder. Repita isso, meu irmão e minha irmã, sem parar. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. Diga amém com fé. Amém. Meu Deus, abençoa, meu Deus, esta pessoa que participou dessa rápida e dessa humilde oração. Que ela seja abençoada, que ela seja cheia da tua presença, que ela seja cheia do óleo da santa unção, que o óleo do Espírito Santo esteja sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que vão receber essa oração aqui. Amém? Terminei aqui a oração e vão sentir uma paz. Você que está sentindo uma paz, respire fundo. Deus é fiel. Você não vai perder.
Você não vai perder a guerra. Pode estar difícil, mas Deus manda dizer que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. A presença de Deus é o que você pode ter de mais precioso na sua vida. Tem homens agora que não sabem e que não conhecem o que é a presença de Deus. Mas Davi era um homem que sabia o que era a presença de Deus. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E eu estou aqui para te dizer, será que Deus não quer te levantar como rei? Será que Deus não quer te levantar como um príncipe, como uma princesa? Quando tudo está difícil, quando parece que não está acontecendo nada, quando parece que tudo está parado, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus, ele está trabalhando aonde ninguém vê. Então eu estou aqui para te dizer, não se engane com o sucesso dos outros. Não fique se comparando, não compare a sua vida com a vida de outras pessoas. Não, meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Fique na presença de Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Não vá pelo caminho da injustiça, da trapaça, da malandragem. Não vá por esse caminho, pelo caminho do pecado, pelo caminho do inimigo, pelo caminho da prostituição. Não pegue atalhos com o inimigo. Fique na presença. Fique na presença. Porque o Senhor tem bênção para entregar para aqueles que nele esperam. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tem muita gente que está em cima da terra, que está praticando mal e acha que está na vantagem. E acha que está por cima da carne seca. Meu irmão e minha irmã, e tem muitos pequenininhos passando luta. Tem muitos crentes dentro da igreja que nesse momento tem muitos que não tem nem o que comer. E por que a gente fica se perguntando por que os de Deus estão passando isso? Não é só você não. Olha que revelação forte Deus me deu. Não é só você que está passando isso. Deus me deu essa revelação aqui agora. Olha que coisa profunda. É como que todos que são de Deus estão passando o deserto. Estão atravessando um deserto. Porque o que Deus vai entregar é muito grande para quem está passando o deserto nesse momento. Para quem está passando por um deserto nesse momento. Tem muitos que estão passando um deserto e já perderam a esperança. E já perderam até mesmo a fé. Já pensaram até em desistir. Muitos que estão vivendo por viver. Mas aqui está a resposta. Deus está mandando dizer que Ele está trabalhando, que é para acalmar o coração. Tem muita gente que até já disse, cadê seu Deus? Aleluia. Cadê seu Deus? Que eu não vejo nada dar certo, eu não vejo nada acontecer. Está aqui a resposta. Deus está trabalhando. Eu quero dizer mais uma coisa, cuidado soberbo. Cuidado soberbo, porque é tempo de justiça. E Deus vai botar na cova muitos soberbos.
Muitos que pensam que são, muitos que pensam que fazem, muitos que pensam que têm, o Senhor está falando, seja humilde e entre na presença de Deus, porque a presença de Deus é o maior tesouro que um homem pode ter. É o maior tesouro. As demais coisas, elas são acrescentadas. Porque se um homem tiver, escute isso aqui, meu irmão e minha irmã, se um homem tiver bens materiais e não tiver a presença de Deus, não vale nada. Diante de Deus, não vale nada. Mas se o homem não tiver bens materiais e tiver a presença de Deus, ele tem tudo, porque ele tem o Deus que é dono do mundo, do ouro e da prata. Então a palavra aqui, ela falou para duas categorias de pessoas. Para quem está passando no deserto, é muita gente. É muita gente que ouviu essa oração, ou vai ouvir essa oração, que está passando por um deserto. E Deus me usa para falar, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Ele não esqueceu de ti. A promessa não acabou. Deus não invalidou a promessa. Deus não te jogou fora. Aleluia. E pelo que eu vi nessa visão, nessa revelação aqui, meu irmão e minha irmã, quando Deus colocar a mão dele na igreja, vai ser muita gente abençoada. De profeta a presbítero, de obreiro a irmão do ciclo de oração, a irmã do louvor, a irmão que é pregador, a irmão que evangeliza na rua. Quem está sofrendo pela palavra está crescendo com Deus. Quem está se desviando está perdendo a bênção, está perdendo ponto. Então fique na presença. Fique na presença. Olha que direção do Espírito Santo. Fique na presença. Olha que direção do Espírito Santo. Fique na presença. Porque Deus me trouxe uma visão aqui, Deus me trouxe aqui uma revelação. Meu filho, fale para a minha igreja que não é só um crente, que não é só ele que está no deserto. A minha igreja está no deserto. Aleluia. A minha igreja está no deserto, mas eu vou tirar a minha igreja do deserto. Aleluia. A minha igreja não está vivendo ainda o que eu chamei ela para viver. A minha igreja ainda não está vivendo a promessa. A minha igreja ainda não está vivendo a glória. Aleluia, mas ela vai viver. Os que forem fiéis vão viver. A minha igreja está sendo provada. Mas eu estou sustentando. Eu estou sustentando os meus, como sustentei a Elias. O Senhor manda te dizer que Ele está te sustentando. O Senhor manda que a gente não murmure, que a gente não reclame. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, que revelação gloriosa. Compartilhe, já estou acabando aqui. Isso aqui é para você compartilhar. Deus me deu essa revelação. Não é só você que está no deserto, é a igreja que está no deserto, na prova. Mas quando o Senhor começar a fazer o que tem que fazer na sua vida, muita gente vai ficar de boca aberta. Quando Deus levantar meu ministério, quando Deus abençoar a sua vida, muita gente que não acreditava, aleluia, vai ficar impressionada. Mas, meu irmão e minha irmã, o que mais importa é ficar na presença de Deus, no pouco e no muito e no pouco. Então Deus me trouxe isso aqui para ninguém ficar desesperado, para ninguém ficar em pânico, para ninguém nem ficar desesperado, nem ficar em pânico. A igreja do Senhor, aleluia, ela está no deserto. Por isso que muitas vezes um irmão, às vezes bate na porta de outro irmão para pedir uma ajuda e não consegue ajuda, porque aquele outro irmão também não tem. Aquele pastor também não tem. Por quê? Porque a igreja está no deserto. E deserto, sabe o que é? Olha o que o Espírito Santo me trouxe aqui agora. Deserto é, sabe para quê?
Olha o que o Espírito Santo está me trazendo aqui. É para orar e jejuar. Deserto é para orar e para jejuar. É isso que o Senhor Jesus, ele fez. É isso que o Senhor Jesus fez. Ele orou e jejuou. Aleluia. Então, entre nas águas do Espírito, meu irmão, e não se desespere. Mergulhe nas águas do Espírito. Olha que outra revelação do Senhor profunda. Ó, vou entregar aqui para a igreja. Olha que outra revelação profunda. Meu filho, diga para a minha igreja que tem homens maus que estão triunfando. Tem homens que eu não chamei. Tem homens que eu não chamei e estão triunfando. Se dizendo bispo, se dizendo apóstolo. Tem muitos aí que eu não chamei, que buscaram outras maneiras, buscaram outros deuses. Eu vou falar logo aqui, meu irmão e minha irmã, tem muitos aí que fizeram até pacto com o diabo. Aleluia. Para conseguir um crescimento. E prega a palavra, viu? Aí eu vou dizer uma coisa aqui. E tem ministério de muito irmão que parece que está parado, parece que não sai do lugar. Mas Deus está mandando dizer assim, ó. Esse deserto está chegando ao fim. Nunca teve tão perto desse deserto, meu irmão, chegar ao fim. E aqui Deus está me usando para dizer assim, ó, tem muita gente que está se dizendo que está por cima, que está triunfando. Não está com Jesus. Não está com Jesus. E o espírito da morte está procurando essas pessoas. Aleluia. O mal não está procurando a mim e você não, meu irmão, que está na presença de Deus. Aleluia. O mal está procurando, o inimigo está procurando aqueles que fizeram pacto com ele, que fizeram aliança com ele, para ter dinheiro, para ter fama, para ter crescimento, para conseguir crescer na vida. E o Senhor me usa aqui como profeta para que essas pessoas se arrependam. Para que essas pessoas se arrependam, porque o espírito da morte está procurando tais pessoas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se alegre na presença de Deus. A tristeza foi embora, o desânimo foi embora. Esse deserto, ele é coletivo. Vocês entenderam aqui a palavra, a direção? Esse deserto, ele é coletivo. É a igreja que está passando no deserto. É a igreja de Jesus que está passando no deserto. Aleluia. É a igreja de Jesus, não é só você. Quem mais busca Jesus, quem mais é fiel, mais está enfrentando luta, mais está enfrentando dificuldade. Quem mais ama Jesus, quem mais é sincero, quem mais é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa reta, é uma pessoa direita, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa compromissada. Essas pessoas estão vivendo, estão atravessando um deserto. Essas pessoas estão atravessando o deserto também. Quando Deus abrir as portas, vai ser de uma vez só, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Vai ter muita gente que vai chegar de uma vez. Tem muita gente que está esperando coisas na vida, bênçãos, que vai chegar de uma vez. Então eu creio que essa palavra que eu estou deixando aqui, ela foi revelada por Deus, ela foi revelada pelo Espírito Santo, que não é para a gente ter desespero, que não é para a gente ficar triste, que não é para a gente desanimar, que não é só eu, não é só você, não é só a irmã do ciclo de oração, não é só o obreiro, o evangelista, o pastor, todos que têm sinceridade no coração, todos que têm sinceridade, que levam Jesus a sério,
que sabem que Deus tem poder de dar vida e de matar, de tirar a vida, de jogar no cemitério. Todos que sabem que Deus é poderoso, que Ele é justiceiro, que Ele cura, mas se a pessoa também estiver desconcertada, Ele permite lá. Na pessoa que anda errada, Ele permite o acidente, o câncer. Deus permite, meu irmão. Ninguém brinca com esse Deus, ninguém brinca de ser pastor, ninguém brinca de ser pastor, de ser crente, não. Leva Deus a sério. Porque Ele é um Deus que abençoa, mas Ele é um Deus também que permite a espada. Eu tenho maior pena dessas pessoas aí que estão nas igrejas e não leva a Deus a sério, não sabe quem é Deus. Eu tenho pena, meu irmão. Eu tenho pena dessas pessoas que estão por aí nas igrejas, diz que é obreiro, diz que é pregador, diz que é missionário, isso e aquilo, não leva a Deus a sério. Eu tenho pena. Eu tenho pena, porque quando Deus passa a espada, é uma vez só, é assim, ó, corta e acabou. Igual um pedaço de carne do açougue, corta e acabou. Aleluia. Mas quem tem temor a Deus, quem respeita a Deus, Deus guarda, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Tem deserto de crente que não é fácil. Mas Deus abençoa, Deus guarda. Então o principal é respeitar a Deus, é ter temor a Deus. Tem que respeitar a Deus, tem que ter temor a Deus. Porque Deus é poderoso. Deus não é brinquedo, não. Deus não é brinquedo, não. E nem Deus é meu empregado, é seu empregado para fazer na hora que eu quero, na hora que você quer. Deus faz na hora que ele, na hora dele. Tem um dia e tem a hora. Então, meu irmão, Deus falou aqui na palavra, Ele vai abençoar. Ele vai abençoar os que temem a Ele. Deus vai abençoar os que temem a Ele. Os que estão passando o deserto, porque esse deserto, ele está sendo coletivo. É a igreja que está passando, não é só o irmão João, o irmão Pedro, o irmão Lucas, o irmão Antônio, a irmã Maria, a irmã Ana. Esse deserto está passando a igreja está passando no deserto. E parece que é assim, os maus, tem muita gente aí que serve o inimigo, que não é crente e tá assim, ó, com o queixo lá em cima. Tem muita gente que não serve a Deus e tá com o queixo lá em cima. E de repente já até disse para você, cadê seu Deus? De repente já disse para mim, cadê meu Deus? E Deus está dizendo aqui, tira a soberba. Tira a soberba, seja humilde. Aleluia. Tira a soberba, seja humilde, seja bem humilde. Não toque nos meus. Aleluia. Não toque nos meus, porque não precisa dizer não, né? Que é que Deus faz, né? Se tocar nos dele, né? Eu aqui eu não toco na unção de ninguém. Eu procuro fazer minha caminhada com Deus. Fazer minha caminhada com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui foi uma revelação poderosa, poderosa. É a igreja que está passando no deserto. A igreja está passando no deserto. Então não adianta querer colocar força, porque é tempo de ganhar dinheiro, é tempo de orar e jejuar. Para Deus dar direção do que é para fazer. Porque senão se você trabalhar demais, você fica cansado. Você não tem nem vida nem para orar. Aí você nem ganha dinheiro, nem tem uma vida espiritual boa. É o que está acontecendo com muito crente. Tá tentando ganhar dinheiro. Olha que revelação profunda. Meu Deus, isso aqui é para ser compartilhado. Olha que revelação profunda. Tem muito crente que está trabalhando, está fazendo de tudo para ganhar dinheiro, não está conseguindo ganhar dinheiro e está cansado. E aí nem consegue orar e jejuar e nem ganha dinheiro. E aí entra a depressão, o desânimo, a tristeza, a briga no casamento, a briga com os filhos, xingamento, coisas que não agradam o Senhor. Para, meu irmão e minha irmã, para 3 meses aí para orar e jejuar, 1 mês, 3 meses, para orar e jejuar, bota uma cesta básica em casa, só para orar e jejuar e fazer a obra.
e fazer um concerto com Deus. É isso que o crente tem que fazer. Parar. Porque você não vai enricar nesse trabalho, você não vai enricar. Deus quer que vá orar e jejuar. Não vai, meu irmão e minha irmã, porque está no deserto, então a porta não abre, não adianta. Não adianta querer correr, querer voar igual pássaro, que não vai. Se Deus falou está no deserto, é para orar e jejuar. Foi o que Jesus Cristo fez. E ali o diabo ofereceu um monte de coisa. Eu te dou isso, eu te dou isso, eu te dou isso, eu te dou isso, eu te dou isso. Porque, meu irmão e minha irmã, quando Deus diz assim, ó, chegou ao fim o deserto, a gente tem que ter essa maturidade. Quando o Senhor disser assim, ó, o deserto chegou ao fim, eu tô abrindo agora o ministério, acabou, ninguém segura. Ninguém coloca a mão na sua vida, em nada. Então, chegou ao fim aqui essa palavra. Eu quero pedir que quem puder compartilhar essa palavra revelada, compartilhe. Quem puder compartilhar essa palavra revelada, compartilhe. Compartilhe essa palavra revelada. Compartilhe. Escute de novo, escute mais uma vez. E anote no caderno, porque Deus falou. E a gente tem que dar valor àquilo que Deus fala. Porque Deus, ele fala com o profeta, para o profeta falar o quê? Para a sua igreja. O que é que Deus falou aqui com a igreja? Tá no deserto, mas ele vai tirar. O que é que Deus falou? Que não é só eu, não é só você. Não é só o Joaquim, não é só o João, não é só o Pedro, não é só a Maria. É a igreja que está no deserto. Por isso que um crente bate na porta de outro, o outro fala assim, ô meu irmão, só tem um prato de feijão aqui, mas a gente divide, você quer? Vamos dividir. Vamos dividir. Não é só você que tá, é a igreja que tá. É a igreja que tá no deserto. Então se acalme, meu irmão. Se acalme, minha irmã. Porque quando Deus colocar a mão dele, vai ser forte. Vai ser poderoso. Então se acalme e tire para ter uma vida espiritual boa com a sua esposa, com seu marido, ou você que é solteiro ou solteira, só você e o Senhor. Porque senão não vai adiantar nada, você não vai nem conseguir agora. Olha que coisa forte que Deus trouxe aqui na mensagem. Você não vai conseguir agora nem dinheiro, e nem você vai conseguir agora uma vida espiritual boa. Não vai conseguir nada. Aí o que é que entra em casa? Briga, discussão, xingamento, coisas que não o quê? Que não edifica. Então Deus trouxe aqui, é tempo de investir na vida espiritual. É tempo de investir na vida espiritual. É tempo de procurar um cantinho. Ah, profeta, eu moro de aluguel aqui, eu pago R$1.000, eu pago 2.000, eu pago 500. Procura um lugarzinho mais barato, se muda, e uma cesta básica. Os humilhados serão exaltados. Para de viver de aparência. Procura um lugar perto do monte. Bota uma barraca, eu não sei. Tira um tempo para a vida espiritual. Aleluia. Eu me arrepio nessa palavra. Porque tem muito crente também que gosta de viver de aparência, gosta de viver para se amostrar para os outros, quer ser aquilo que não é. É, meu irmão e minha irmã. Aí tem muita gente que tá assim, tem muito crente que tá assim. Tá trabalhando, Deus não mandou trabalhar, Deus mandou orar e jejuar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou orar, Deus mandou jejuar. 1 mês, 3 meses, se enfiar, se entrar dentro de uma chácara, de um sítio. Pela o quê? Pela vida espiritual. É tempo de fazer um retiro. Sabe o que é um retiro? Você que aceitou Jesus agora. Você que estava desviado, voltou para a presença de Deus agora. Olha que live forte essa aqui. Olha que live forte. Não seja burro, não seja burra. Se você não tiver uma vida espiritual boa, você não tem nada de bom na vida. Só engano. Então você que voltou para Jesus agora, você que aceitou Jesus agora, você que estava desviado, desviada,
Você que estava desanimado, porque você estava dizendo assim, nada para mim dá certo. Não estou conseguindo nada. Deus usou minha boca para falar, não é só você. É a igreja. Deus botou a igreja do Brasil no deserto. E quem está com poder e com dinheiro são os filhos. Eu não vou falar isso aqui, eu vou me controlar, tá? Mas quem entende já entendeu. Deus não me permitiu aqui falar. A igreja dele, os verdadeiros, tá no deserto. E quem tá aí, eu vou falar aqui de uma maneira que vocês entendam, quem tá aí tirando onda, e se amostrando, é muitos que não servem a Jesus. E eles estão, sabe o quê? Com soberba. Achando que vão ficar por cima o tempo todo. Achando que Deus não vai fazer justiça. Achando que Deus não vai fazer justiça. Mas Deus faz justiça, meu irmão, minha irmã. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo que está acontecendo no Brasil, na política, dentro das igrejas, as mentiras. Deus está vendo tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. E quem resolveu ser crente mesmo, acaba apanhando. Não consegue. Se fica numa igreja, apanha. Numa igreja grande, apanha, porque ela não pode pregar a verdade. Se ela falar a verdade, o microfone é cortado. Tem que sair de uma igreja, procurar uma pequenininha para congregar. Ou congregar em casa. Mas adore, meu irmão. Mas adore. Os verdadeiros não vai andar com os falsos. Os verdadeiros não vai andar com os falsos. Os verdadeiros vai ficar no deserto até o Senhor fazer a obra. Então é isso que está acontecendo agora na sua vida. Você está no deserto até Deus fazer a obra. Eu aposto aqui com quem quiser. Não tem esse hoje aqui no Brasil. Não tem esse que está na verdade com o Senhor e está sobrando dinheiro. Eu faço a aposta aqui. Pode jogar na loteria. Não tem esse que está sendo verdadeiro, que está buscando a Deus, que está sobrando dinheiro. Muitos estão até perdendo. Porque às vezes tem pessoas até que às vezes tem o dinheirinho e está buscando Jesus, está querendo Jesus e está começando a perder. Por quê? É porque não está com Deus? Não, é aí que você está com Deus. É aí que a pessoa está com Deus. Porque deserto é para pessoa valente, deserto é para pessoa que quer Jesus. Então aqui é uma palavra muito forte. Deus está dizendo, ele vai fazer justiça. Então, eu falei aqui para a igreja, se acalme. O problema não é com você. O problema não é comigo. O problema não é com quem é verdadeiro. É Deus que está permitindo o deserto. É Deus que está permitindo as portas fechadas. Não é que o problema é comigo, é com você, é com João, é com Joaquim, é com Maria, é com Francisca, é com Antônio. O deserto, Deus botou a igreja do Brasil no deserto. Mas o mesmo Deus que botou, ele vai tirar. O mesmo Deus que botou a igreja no deserto, ele vai tirar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui, meu irmão? Deus me trouxe aqui o ano de 2010, 2011. Eu não sei quem se lembra dessa época. Era uma época que todo mundo estava comprando carro, moto, casa, abrindo empresa. Era uma época que todo mundo estava prosperando. Banco dava carro a quem queria, era só ir no banco e aprovava. Tudo. Né? Mas se tem a vaca gorda, tem a vaca magra. Se tem prosperidade, tem deserto. Então a gente tem que ter calma. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Deus me usou para falar com a igreja dele. Fique em paz. Fique em paz e busque pela vida espiritual. A ordem do Senhor é orar e jejuar.
Essa é a ordem do Senhor para a igreja dele. Orar e jejuar, esquecer o resto. Aleluia. Esquecer. Mas para esquecer vida sentimental, esquecer financeiro. Cuidar da saúde, né, irmão? Porque sem saúde é difícil, né? Faça um exercício, uma caminhadazinha. Levante a cabeça, não se desanime, né? Você tem seu medicamento, o doutor mandou você tomar, tome. Mas a vida espiritual, Deus está me usando para falar o que aqui? Vida espiritual, Ele quer santidade e quer você, quer homem e mulher cheia da presença dEle, cheio do Espírito Santo. Porque prosperidade Ele vai entregar na hora certinha. Ele vai entregar na hora certinha para a igreja, para quem é crente. Porque tem muito crente que está passando agora, que está comendo sem carne. Tem muito crente que não está tendo carne na mesa, comendo arroz e feijão. Está passando, mas e aí? Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Não se desespere. Não é, olha o que Deus está me usando para falar, não é na força do seu braço. Não é que você precisa de um emprego melhor, de um emprego maior. Não é que você precisa trabalhar mais, não. É tempo de investir na vida espiritual e orar pelo Brasil, hein? Orar pela igreja do Brasil. É isso que Deus me trouxe para falar para a igreja. E o que é que Deus me traz para falar para o soberbo? Sabe o que é que Deus me traz para falar para o soberbo? O que não tem humildade? Para vigiar e se arrepender. Aleluia. Deus está trazendo isso aqui para o soberbo. Para vigiar e se arrepender. Porque ele está passando na terra. Esses dias, meu irmão, estava lendo a Bíblia. Sabe o que é que Deus me trouxe? A passagem de Êxodo. Vou terminar a palavra aqui, vamos fechar com chave de ouro. Deus me trouxe aquela passagem em Êxodo, quando o Senhor falou com Arão e com Moisés, que ele ia passar Israel e ele ia castigar, todos os primogênitos iam morrer. Quer dizer, Deus falou que ia ter morte em todas as casas. Só não ia morrer alguém se na casa tivesse a marca dele. E aquela marca que Deus mandou falar com Moisés era o sangue de um cordeiro morto. Aquele sangue tinha que estar nas portas. Aleluia. Deus está virado com aquele povo. E eu estou dizendo aqui, Deus está irado com o Brasil. Deus vai passar no Brasil. Aliás, Deus já está passando. Aleluia. Não é que Deus vai passar no Brasil, não. Deus já está passando. Aleluia. E vai ter morte, muita morte. Aleluia. É por isso que Deus está me usando para falar para o soberbo. Cuidado, que você não é ninguém. Para soberba, cuidado, se arrependa. Se arrependa, deixa a ganância. Deixa a arrogância. Se converta. Se converta. Meu irmão, tem muita gente que tá brincando. A palavra câncer nunca teve tão na moda. É gente morrendo, virando carro, atropelada, adoecendo, morrendo. É pessoas que estão de pé, de uma hora para outra elas caem, meu irmão e minha irmã. Mas são pessoas que tinham o que dentro delas? A soberba. Aleluia. Então Deus me usa para falar também. Vai ter muita gente que vai ser quebrada para não perder a alma, que Deus quer salvar. Mas tem pessoas que só vão conseguir. Tem pessoas que só vão ter a salvação sendo quebradas. Porque não querem obedecer, querem viver de qualquer maneira, querem viver como elas acham, como elas pensam, não aceita conselho, acha que sabe tudo. Ah, não, porque eu sei tudo, é porque eu estudei teologia. Ah, tá aqui meu diploma. Isso é soberba, irmão. Irmão, eu tô aqui pregando aqui, encerrando aqui. Eu sou aquele profeta que não é aquele profeta que tem convite para pregar em igrejas não, viu? Eu sou aquele profeta que vai na igreja e fala assim, pastor, vem aqui. Meu ministério é esse. Pastor, vem aqui, ó. Deus mandou te dizer isso. Deus te mandou dizer assim, 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 assim. Aleluia. Você acha que os pastores hoje nas igrejas
Eles aceitam conselho? Aceita não, meu irmão. Não aceitam. Mas se for um pregador lá para contar mentira, eles abrem as portas. Deus vai prosperar, Deus vai dar casa, carro, casamento. Aí eles abrem as portas. Porque muitos estão no engano, é pastor que vai morrer, é filho de pastor, é a justiça de Deus vai passar assim, ó, meu irmão, ó, a justiça do Senhor vai passar nesse Brasil, já está passando, e Deus está mandando dizer, quem não tiver a marca dele vai pagar. Porque Deus está mandando dizer assim, ó, irmãos, uns vão morrer, outros vão ser quebrados, aleluia. Quem é esses que vão ser quebrados? Muitos que Deus tem plano de salvar, mas está vivendo de qualquer maneira. Mas está vivendo como quer viver. E Deus está me usando nessa palavra aqui para despertar. Não seja quebrado, seja humilde. Seja bem humilde, porque Deus ele já está passando no Brasil. Olha agora aqui, irmão, só para encerrar essa palavra, Deus me disse assim, meu filho, assim como eu disse para Moisés, naquela época, assim como eu disse para Moisés, que eu ia passar, assim como eu disse para Moisés que eu ia passar, e as casas que não tivesse a marca, ia ter morte, avisa o Brasil, que eu também vou passar de casa em casa. Aleluia. Avisa no Brasil que eu vou passar de casa em casa, que eu quero humildade, que eu quero santidade, que eu quero repartir do pão, que eu quero que aquele que tem ajude o que não tem. Aleluia. Que eu quero santidade, que eu quero oração, que eu quero jejum, que eu quero vigília, que eu quero madrugada, que eu quero monte. Que eu quero a minha obra. Avisa. Avisa que eu vou passar de casa em casa e que a minha justiça ela não começa pelo povo do mundo, ela começa pelos altares, depois na igreja. Aleluia. Eu vou passar nos altares, eu vou passar nas igrejas. Aleluia. Olha que revelação, meu irmão. Olha o que Deus está entregando. Deus já me usou para falar isso uma vez. Aleluia. Deus me disse, vai descer filho, filha de pastor à sepultura. Vai ter filho, filha de pastor que vai ser quebrado, quebrada. Aleluia. Aleluia. Deus vai permitir a doença. Deus vai permitir quebrar braço, quebrar perna. Aleluia. Quer dizer, olha o que Deus está trazendo aqui. Esses pastores aí, muitos aí, Deus vai tratar com eles e com os filhos. Com eles e com os filhos, porque, meus irmãos, a maioria das igrejas, das congregações aí estão vivendo na mentira. Estão vivendo na mentira, na hipocrisia. Aí é o que eu disse, meu irmão, quem gosta da verdade com o Senhor, acaba ficando no deserto, acaba ficando sozinho, sozinha. Acaba ficando sozinho, sozinha. Esse é o preço da verdade. Esse é o preço de andar com o Senhor. Esse é o preço de se separar. Aleluia. Essa mensagem aqui, meu irmão e minha irmã, ela foi muito forte. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Essa mensagem aqui, ela foi muito forte, essa mensagem aqui, ela foi poderosa. Deus está me usando para dizer assim como ele passou no passado, ele usou Moisés para falar que Deus ia passar de casa em casa, ele também vai passar aqui no Brasil, de casa em casa. E aonde não tiver a marca dele, vai ter morte. Aleluia. Deus vai passar de casa em casa no Brasil. Ele disse isso para Moisés no passado. Aleluia. Porque aquele povo estava rebelde. Aquele povo estava com o coração duro. Aquele povo não queria compromisso nenhum e ainda maltratava os profetas de Deus para piorar a situação. Para piorar a situação.
para piorar a situação. Então Deus está me usando aqui para falar para a igreja, para falar para o Brasil. Ele vai passar de casa em casa, ele vai passar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Paraíba, em Sergipe, Goiás. Ele vai passar de casa em casa e aonde tiver desconcertado, aonde tiver gente desconcertada, a espada vai cantar nessa casa. Aleluia. A espada vai... Olha, meu irmão, isso aqui é tão forte porque Deus está mandando dizer, não vai ficar ninguém sem o presente. Não vai ficar ninguém sem presente, porque Deus vai dar um presente a cada um. Porque, meu irmão, uma vez o problema é o que Deus prepara para as pessoas buscar Ele. Para as pessoas buscar Ele, porque quando tá indo tudo bem, as pessoas não querem buscar, as pessoas não querem se consertar. Tem que ter um problema. Desculpa aqui, irmão, vou falar, tem que ter uma desgraça. Aleluia. Para as pessoas abrirem os olhos e se consertarem que Deus não é brincadeira. Porque Deus está me usando aqui para falar. Fala com o Brasil. Vou passar de casa em casa. Aleluia. Tô te usando para falar, assim como usei Moisés para falar no passado. Vou passar de casa em casa. E aonde tiver gente vivendo falso evangelho, agora escuta aqui, meu irmão, tem gente que às vezes ela vive o falso evangelho, é porque às vezes é o que ela aprendeu, meu irmão e minha irmã, entenda. Tem gente que às vezes está na doutrina errada, que é o que ela aprendeu, mas ela leva aquilo com sinceridade. Sabia disso, meu irmão e minha irmã? Mas tem gente que conhece a verdade igual da hipocrisia, igual da mentira. É esses que o Senhor vai permitir a espada. Aleluia. Vocês estão entendendo? A testemunha de Jeová, por exemplo, ali é uma seita. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A testemunha de Jeová é uma seita. Mas tem gente que está ali, meu irmão, e acha que está fazendo a coisa certa e acha que ali é... Tem gente que está ali, ela acha que aquilo ali está certo. É o que ela aprendeu, levou ela de criança ali. Não é disso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando da hipocrisia. Deus está falando com o povo dele. Deus está falando com a igreja dele, com pastores, com missionários, com obreiros, que pregam em cima do altar, que já teve experiência com o Espírito Santo, que sabe o que é falar em línguas. Aleluia. Que sabe o que são dons espirituais. Que não estão vivendo no primeiro amor. Que não estão vivendo no primeiro amor. Estão dando mais valor ao dinheiro. Estão dando mais valor a outras coisas. Não estão se preocupando com a obra dele. É com o povo dele que Deus está falando. Aleluia. Deus está falando é com o povo dele. Aleluia. Que ele vai passar de igreja em igreja. Ele vai passar de casa em casa. E aí vocês vão começar a ver crente enterrando o filho. Ah, cadê o filho da irmã Maria? Morreu. Cadê o filho do irmão João? Morreu. Ah, morreu, enterrou. Sabe por quê? Porque estão enterrando o talento. Estão enterrando a obra de Deus. Estão enterrando o ministério. E as almas aí estão indo para o inferno. As almas estão se perdendo. E muitos que diz que é missionário, que é missionária, que é pregador, tá assim, ó. E as almas indo pro inferno, nome de Deus. E as almas indo pro inferno, e muitos que dizem que é missionário. Ah, é missionário, é evangelista, é o pregador, é o irmão. Estão brincando, meu irmão. Não entendem mais as coisas do Espírito. Tem muitos que não entendem mais as coisas do Espírito. Tem muitos que não têm mais discernimento espiritual. Tem que botar a cara no pó. Tem que voltar a descer na olaria. Aleluia. Porque Deus não vai ter como inocente. Aleluia. Deus não vai ter como inocente. Deus está me usando para entregar esse recado aqui. Ele vai passar de casa em casa. Aleluias. Ele vai passar de casa em casa nesse Brasil. Ele vai passar de igreja em igreja.
E essa palavra, irmãos, ela me chamou muito a atenção, viu? Quem quiser ler depois, pega a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12 em diante. Deus falou que só ia guardar as casas que tivesse a marca ordenada por ele. O que ele quis naquela época era a morte de um cordeiro e que o sangue fosse passado. Hoje o nosso cordeiro, irmão, é Jesus Cristo. É o Cordeiro Santo da igreja, é Jesus Cristo. Mas a gente tem que levar a sério, meu irmão e minha irmã. A gente tem que levar a sério. Então aqui eu vou concluir essa palavra, aqui eu vou concluir essa mensagem, foi muito forte, ela foi poderosa, compartilhe, em nome de Jesus, é o que eu disse aqui, Deus vai tirar do deserto, Deus vai visitar esse Brasil, uns é para tirar do deserto, outros, Deus vai fazer justiça. Olha como isso aqui é muito forte, Deus vai visitar esse Brasil, uns ele vai tirar do deserto. Deus vai visitar, Deus está visitando. Uns ele vai tirar do deserto. E essa pessoa tem que ser você, meu irmão. Essa pessoa tem que ser você, que Deus vai levantar. Porque Deus quer levantar e abençoar muita gente. Deus não quer só dar espada. Se a pessoa está direita com Deus, por que Deus vai dar espada? Se a pessoa está correta com Deus. Se a pessoa está correta com Deus, se a pessoa está andando direita com Deus, por que Deus vai dar espada para ela? Por que Deus vai jogar essa pessoa lá no leito do hospital? Por que Deus vai permitir que o filho, a filha dessa pessoa morra? Não, meu irmão e minha irmã. Porque foi o que Deus falou para Moisés, ó. É muita gente dando mais valor aos seus filhos do que a obra de Deus. Faz tudo pelos filhos. O que os filhos precisar, faz. O que os filhos precisar, faz. A faculdade da minha filha já está paga. Ela vai ser uma médica. Meu filho vai ser um doutor, vai ser um advogado. Você não sabe de nada. Aleluia. Você não sabe de nada. Você tem que amar mais a Deus do que seu filho e sua filha. Você tem que amar mais a obra de Deus do que seu filho, do que sua filha. Amar mais a Deus do que coisas, dinheiro, pessoas. Então Deus trouxe essa palavra aqui, muito forte e muito poderosa, meu irmão e minha irmã. É tempo de conserto, porque ele vai passar. Ele vai passar na terra. E aonde tiver a hipocrisia, eita. Olha como isso aqui é forte. Aonde tiver a hipocrisia, aonde tiver a hipocrisia, a espada vai cantar. A espada vai cortar assim, ó. A espada de Deus está afiada, viu? Deus trouxe isso nessa palavra, que a espada tá afiada, vocês não brincam com Deus, vocês não brincam, a espada tá afiada. A espada tá afiada. Por isso que a Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não fique em cima do muro, não queira servir dois senhores. Não. A espada, ó, ela tá afiada, afiadinha, viu? E a espada é grande. Mas é para cortar, meu irmão e minha irmã. É os que não tá querendo nada. É os que não tá querendo nada. Agora os que tá no deserto e tá na presença e tá caminhando com Jesus, Deus vai dar bênção. Deus vai dar vitória.